galera da plataforma Aprenda, vamos continuar com o nosso curso de ordem social e ordem econômica. O curso é um curso jurídico, estritamente jurídico. De vez em quando a gente faz uns aportes políticos, sociológicos, mas o curso é jurídico, né? Então, a gente estava falando sobre meio ambiente, previdência, sobre todas as áreas que a Constituição regula, e uma delas é a família, pô. Família, criança, adolescente, jovem, idoso, índios, e a ordem econômica, para a gente encerrar. Então, a família, ela tem uma proteção especial no 226, a família é a base da sociedade. Lá, esse conceito, ele foi ampliado com a Constituição de 1988, porque antes nós tínhamos a entidade familiar, né? Nós tínhamos, o pessoal falava companheiro, o pessoal falava conviventes, né? Não falava uma união estável. E aí, a sociedade foi mudando e o novo Código Civil, que falava companheiros, evoluiu para a chamada de união estável, comparando ela com o casamento, né? E isso se estendeu, o conceito de família, para o que nós chamamos de união socioafetiva. Por quê? Porque o vínculo de família, o vínculo afetivo, ele se tornou primário nas relações. Então, homens e homens, mulheres e mulheres, nas relações homoafetivas, nas relações heteroafetivas, e isso, né, tem uma discussão bastante, inclusive as famílias monoparentais, porque mais de 50% das nossas famílias são monoparentais, famílias que são organizadas por uma pessoa, por uma mulher. A mulher que é a pessoa, o núcleo familiar que que convive com as crianças, por exemplo, entendeu? E isso, então a família hoje é formada inclusive a família mononuclear, formada por uma pessoa, que as pessoas estão tendo menos filhos hoje e moram sozinhas, é família. Então, o importante é, todas as famílias estão englobadas no conceito de família no Supremo Tribunal Federal. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Bíblia, isso é jurídico. Para efeitos previdenciários, para efeitos securitários, para efeitos civis, para efeitos de sucessórios, para efeitos de divisão de bens, essa é a ideia, tá certo? Para efeitos de guarda de compartilhada, essa é a discussão toda que vai ser feito. E essa família socioafetiva, ela privilegia o quê? A dignidade da pessoa humana e a função social da família, né? Tanto nas relações entre os cônjuges, como também na relação entre os filhos, já que isso não exime a responsabilidade dos pais biológicos. Isso no recurso extraordinário 898-060, lá no Supremo Tribunal Federal, né? A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitantemente baseado na origem biológica, com efeitos jurídicos próprios, né? E aí, nós entramos na união homoafetiva, que é a união, né, de diversidade de sexos, né? A gente não tinha muito, o Brasil foi evoluindo e as pessoas foram se respeitando e a gente foi começando a reconhecer, né, essas uniões e os cartórios não queriam. E aí o ministro Joaquim Barbosa, do Conselho Nacional de Justiça, baixou um regulamento aí, obrigando aí os cartórios a fazer essa união aí nos cartórios, tá certo? E aí, isso, né, resguarda o quê? Dignidade da pessoa humana, direito à intimidade, não discriminação, igualdade, entidade familiar e proteção especial por parte do Estado em qualquer relação entre homem e mulher e também as relações homossexuais reconhecidas como entidade familiar, né? Tudo isso aí foi na DI 4277 e na DPF 132, interpretação conforme a Constituição, união estável, pessoas do mesmo sexo equiparadas ao casamento, tá bom? Aí o CNJ editou a resolução número 175, né? E aí vedou às autoridades a recusa à habilitação, celebração do casamento civil de pessoas do mesmo sexo, né? E aí, reconhecimento de união estável e relação homoafetiva concomitantemente para fins de rateio de pensão por morte. Então, um indivíduo tem uma união, ele é casado, mas ele tem outra mulher fora do casamento, no caso o homem, e aí o Supremo reconheceu isso para fins de rateio. Não estou colocando bigamia, o Brasil não admite a bigamia, entendeu? Mas nesse caso concreto aqui,
para fins de rateio, né, o ministro Fachin abriu uma divergência e permitiu, né, o rateio da pensão por morte, já que era para fins previdenciários, pós-morte, tá bom? Transexualidade, né, direito à alteração do registro civil, né, um nome civil, um nome fantasia, né, as pessoas hoje você vai preencher as coisas lá, tem um nome civil, você pode ser chamado pelo seu nome que você queira ser chamado. Então você tem hoje a possibilidade de fazer em 1971 a primeira cirurgia de transgenitalismo, né? O Roberto Farina foi o primeiro médico a realizar isso em 1971. E aí ele foi condenado em primeira instância a 2 anos de reclusão por ter causado lesão corporal grave. Hoje nós temos uma regulamentação sobre isso já, né? A resolução 1955/2010, né, estabeleceu regras para esse transgenitalismo. O que é isso? Ele é uma patologia e precisa ser os requisitos seguidos lá pelo Conselho Federal de Medicina, né, desconforto com sexo anatômico natural, desejo expresso de eliminar as genitais, ausência de transtornos mentais, permanência desses distúrbios, tudo isso aí, 2 anos, o médico dá um parecer e aí vai fazer a cirurgia. Daqui a pouco a gente continua.